Você acha que Rudo é só mais um protagonista que usa o lixo como arma? Então se prepara, porque o que eu vou te contar agora vai virar a sua cabeça. O verdadeiro poder de Rudo não tem nada a ver com entulhos ou sucata, mas com emoções, memórias e algo quase divino que vive dentro dele. Ele é capaz de acessar uma força tão insana que muda as próprias regras da realidade. Até mesmo os Givers, os seres mais poderosos do universo de Gachakuta, estão apavorados com o que ele está se tornando. E o mais maluco disso tudo, o Rudo ainda nem descobriu quem ele realmente é. Quando ele souber a verdade sobre o mundo, nem mesmo o céu vai ser um lugar seguro para se esconder da fúria dele. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Vamos começar pela queda de Rudo do céu até a superfície, um castigo que deveria ser fatal para qualquer um menos ele. Isso porque o Rudo não é um ser humano comum. Ele descende de Canis, o Undertaker lendário de 200 anos atrás, e é filho de ninguém menos do que Alto Sunbreak, um nome que, aliás, é Cerberus ao contrário. E esse sobrenome não tá aqui à toa. Alto é um nome temido tanto nas alturas da esfera quanto nas profundezas do mundo conhecido como O Buraco. Mas é o Canis, o ancestral de Rudo, que começou essa história toda. Ele foi um dos poucos humanos que conseguiram subir da superfície até a esfera sem morrer. O Rudo nasceu nos bairros mais pobres da esfera, onde as pessoas são tratadas como escória, chamadas de lixo, culpadas por crimes que nem sequer cometeram e jogadas para baixo como se fossem descartáveis. Mas o fato de Rudo ter sido literalmente jogado fora e sobrevivido é a essência de Gachakuta. Mostrar que o que o mundo descarta ainda pode ter um valor inimaginável. E é isso que torna o Rudo tão perigoso. Não é só porque ele transforma o lixo em arma, é porque ele vive em um mundo onde tudo e todos são descartáveis, mas ele enxerga valor em tudo que os outros abandonam. Lá no alto, Rudo não era forte, nem talentoso. Ele vasculhava o lixo não para comer, mas para consertar. Um rádio quebrado, ele via potencial. Uma roupa rasgada, ele costurava. Para ele, o lixo nunca foi lixo, foi oportunidade. E esse olhar especial para o que ninguém mais valoriza é o que define sua força como Giver. O Rudo transforma os objetos com propósito e com emoção, e isso os torna ainda mais poderosos do que qualquer arma forjada com materiais nobres. Mas peraí, o que é um Giver afinal? No universo de Gachakuta existem objetos chamados Jinki, instrumentos vitais que ganham poder através de um elemento misterioso chamado pensamento. Pode imaginar como se fosse chakra ou nen, uma energia que vai se acumulando com o tempo e dá vida às coisas inanimadas. Inclusive, é assim que surgem as Trash Beasts, criaturas feitas do próprio lixo jogado da esfera que ganha vida com o excesso de pensamento acumulado. Só que os Givers são diferentes. Eles conseguem pegar um objeto que tem importância emocional para eles e transformar aquilo em uma arma real. Mas isso tem um custo. Um Giver só pode usar um único instrumento vital. Se esse objeto for roubado, acabou. Ele fica completamente indefeso. Só que o Rudo, meu amigo, é outro nível. Ele é o único capaz de transformar vários objetos em Jinki. Ele pode usar um lixo, sucata ou qualquer outra coisa e transformar isso em arma ou suporte. Sério, ele quebrou todas as regras conhecidas até agora no universo de Gachakuta. Mas e a vida dele? Bom, é um desastre desde o início. O moleque é filho de assassinos, queimado pelas próprias mãos dos próprios pais e foi abandonado nas favelas. O único que se importou com ele foi Hector, um homem que lhe deu um par de luvas para esconder as marcas em suas mãos. E justo no dia em que Rudo criou coragem para se declarar para sua crush, Hector é assassinado na frente dele. E adivinha quem levou a culpa? Bom, exatamente. Foi acusado injustamente, executado, despencou num território onde ninguém sobrevive e ainda foi vendido como lixo. E aí, meu nobre, me diz aí, você não criaria um arco de vingança desses? Mas calma, manito, isso tudo era apenas parte de um plano. Uma espécie de teste criado por Enjin, o chefão dos limpadores, que queria ver se Rudo tinha potencial para se tornar um Giver. E ele tinha. Usando as luvas dadas por Hector, o Rudo transforma as correntes que o prendiam numa arma. E foi aí que Enjin e o resto dos limpadores perceberam. Esse moleque pode transformar qualquer coisa que toque em Jinki, um poder que simplesmente não deveria ser possível. A partir daí, ele se junta aos limpadores com um único objetivo: voltar para a esfera e se vingar de todo mundo que destruiu a sua vida, especialmente o misterioso Anjo,
um mascarado capaz de atravessar livremente entre os dois mundos. Por causa de sua herança e das luvas especiais, Rudo vira alvo de várias organizações, incluindo os Invasores, um grupo de Givers que quer destruir a esfera. Eles querem Rudo no time deles, afinal, ele tem informações valiosas sobre o céu e carrega com ele as lendárias luvas 3R. Essas luvas não são só simbólicas, guys. Elas fazem parte da série Watchmen, um conjunto de itens míticos que possuem poder infinito de Fork, um combustível que dá vida aos Jink. Imagina só se você tem chakra infinito. Pois é. Só que para usar um item da série Watchmen, a pessoa precisa ter perdido algo muito importante, tipo a sua humanidade. E o Rudo? O Rudo perdeu tudo. Ele nem sequer sabe quem ele é, nem se lembra da própria origem. Descobrimos que os esferitas, os habitantes do céu, na verdade descendem das pessoas da superfície. Gerações atrás, a elite subiu aos céus e passou a jogar lixo e criminosos de volta à Terra, transformando o planeta em um inferno inabitável. Com o tempo, esqueceram até que a superfície existia, e hoje a esfera vive como se o mundo abaixo fosse apenas escuridão. O papel de Rudo é desenterrar essa verdade escondida, e tudo começa com uma carta deixada por Canis, seu ancestral. Ele dizia que falhou em impedir os humanos e que tudo o que podia fazer era enterrá-los, junto com os itens da série Watchmen. Mas agora, quem carrega essa missão? Isso mesmo, o Rudo. E lembra das cicatrizes horríveis das mãos dele? Pois é, parece que os pais deles fizeram isso de propósito, para que ele fosse compatível com as luvas 3R. Elas aliviam a dor das cicatrizes e se tornaram seu objeto vital com o tempo. E quanto mais cuidado e carinho um Giver tem por seu instrumento, mais forte ele se torna. E isso é o que chamam de qualidade. E as luvas de Rudo estão em outro nível. Um detalhe interessante, quando um companheiro de equipe tentou usar as luvas de Rudo, ele quase enlouqueceu, porque só quem constrói um vínculo verdadeiro com o objeto pode controlá-lo. Rudo ainda consegue criar armas insanas com objetos muito simples. Ele conseguiu transformar um pincel em armadilha, um teclado em lança-mísseis e digitou "vai se ferrar" e apagou uma trash bash com uma tecla só. Mas nem tudo são flores, tá, guys? O poder das luvas 3R exige muito do corpo de Rudo. Ele só consegue ativar 3 armas por vez e depois que usa, o objeto vira pó. Ou seja, ele precisa improvisar o tempo todo. E aí vem o modo concentração, uma habilidade insana onde ele canaliza todo o poder em um único objeto, triplicando o poder, mas consumindo toda a energia. Ele usou isso contra Albundus, um dos mais fortes da obra, e venceu. Mais tarde, numa missão solo, o Rudo mostra que consegue até transformar outras pessoas em Givers. Sim, ele vê valor até nas pessoas que não se veem como nada. E foi assim que um de seus colegas despertou. Um cara comum que sempre achou que era inútil, mas Rudo viu valor nele. E isso ativou a centelha necessária para transformar seu amuleto no martelo colossal. Graças às luvas 3R, o Rudo canaliza o nascimento de novos Givers. Ele acelera o processo que normalmente leva anos. E agora, no ponto atual do mangá, Rudo não busca apenas vingança, ele quer respostas. Quem é o anjo? Por que tratam os esferitas como deuses? E por que ele sente que nasceu para cair? Essas perguntas vão sendo respondidas ao decorrer da obra, até porque já sabemos quem é o anjo. Mas eu não vou dar esse spoiler para vocês no vídeo de hoje. Agora eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa análise do personagem Rudo, o protagonista de Gachakuta. Vocês querem mais vídeos sobre outros personagens de Gachakuta? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, meu amigo, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!